Olá e bem-vindos aos estúdios da Dukascop TV em Genebra. É hora de investir no Brasil? Nós vamos fazer essa pergunta a Mark Lucy, diretor executivo do Dinar Finance Group. Seja bem-vindo. Obrigado por me receber. O mercado de ações do Brasil acabou de passar por uma montanha-russa e se beneficiou da moeda local, o real, estar baixa. É um bom momento para investir no mercado de equity no Brasil? Isso é verdade. É claro, o real ajuda, primeiramente, os exportadores brasileiros e, por outro lado, para nós, suíços, os preços das ações estão significativamente mais baratos do que antes, porque o real se desvalorizou em cerca de 40% ou mais. Vamos analisar o quadro macro. Se você observar o Brasil, os fatores que estavam impulsionando as pessoas a agirem de forma bullish, que convenceram as pessoas a comprarem ações do Brasil em 2010, eles ainda são os mesmos. Que fatores são esses? Um deles é que muitos jovens estão tendo uma educação melhor, e isso não mudou. Quando eu vou ao Brasil, eu vejo que a educação está melhor do que há alguns anos. Isso é um ponto. O segundo ponto é a democracia. O Brasil é uma democracia estável e forte. É ineficiente, isso é verdade. Não funciona corretamente se analisarmos a eficiência, mas a instituição é forte. Não há como destruir a democracia. Se você compará-lo a outros mercados emergentes, esse é um ponto muito forte e se mantém o mesmo se compararmos a 2010. A grande diferença é que os preços de commodities caíram acentuadamente e isso não ajudou o Brasil. Se você analisar o Brasil de maneira geral, não é uma crise, é apenas um ajuste. Havia muito dinheiro estrangeiro entrando no Brasil após a crise bancária. E isso facilitou muito as coisas para os brasileiros. Tudo subiu, os preços subiram, os salários subiram, mas a produtividade não conseguiu acompanhá-los. Por isso, agora estão passando apenas por um ajuste. A produtividade deve melhorar um pouco, mas agora estamos vendo o ajuste na economia, no crescimento, em comparação com a produtividade. É interessante observar que as ações brasileiras estão em níveis baixos de valor. É um bom momento para investir? Certamente. Você deve ter uma visão de longo prazo, não é algo para o investidor de curto prazo. No Brasil, você tem que pensar no longo prazo. O Brasil dá 2 passos para frente e 1 para trás. Você tem que estar ciente disso, pensar no longo prazo, e aí será interessante. É difícil avaliar o momento certo. Então nós preferimos dizer que seria bom começar a investir na Bolsa de Valores brasileira no primeiro semestre de 2016. Em relação aos mercados de equity, que setores estão subvalorizados no momento e que setores você recomenda? Em relação às ações e às equities, certamente os bancos. Os bancos continuam tendo um crescimento de 2 dígitos. Eles são muito estáveis. Eles têm uma boa base de capital. Um dos motivos disso é a alta direção. Se algo dá errado, se eles perderem dinheiro ou se eles falirem, eles têm que pagar por isso com seu próprio dinheiro. Então isso os torna bastante conservadores. Um segundo ponto que impulsiona os bancos é que eles têm boas margens entre o crédito que oferecem aos clientes, empresas ou o crédito privado e as taxas de juros que eles pagam pelo refinanciamento. Então isso os torna interessantes. Além disso, eu gostaria de mencionar a área de títulos, em relação a outros títulos semelhantes de outros mercados emergentes. Se analisarmos a avaliação, o risco e os rendimentos, os títulos brasileiros em comparação com os outros são muito interessantes. Brazilian bonds in comparison are very interesting. Você e o Dinar Finance Group também estão ajudando empresas que querem investir no mercado brasileiro. Quando nós falamos sobre investimentos diretos no Brasil, em que setores e indústrias devemos focar?
Certamente no setor bancário. Nós acreditamos muito nesta área e nós podemos ajudar de várias maneiras. Nós podemos ser consultores ou podemos fazer parcerias. A qualidade e os serviços do setor bancário não são excelentes, mas isso está mudando cada vez mais. Nós não temos alocação de ativos, engenharia e meios sofisticados. Isso não existe. A retenção de clientes nesse sentido não existe. Então há uma grande lacuna. Você tem que pensar no longo prazo. Como eu mencionei anteriormente, para comprar ações, agora seria um bom momento para começar. Porque no Brasil tudo demora. Você tem que construir uma relação com o parceiro certo. Esse é o ponto-chave, ter o parceiro certo no Brasil. E isso leva um bom tempo. É errado começar, como em 2010, quando tudo estiver aquecido com valores grandes. Porque até que as coisas funcionem para você, você estará novamente em um período de recessão. Para os bancos suíços, com sua qualidade, com sua abordagem de private banking, é um mercado muito interessante. Poderia ser interessante começar a investir agora. Muito obrigado, Mark Lucy, pela sua participação e por dividir seu conhecimento conosco. Muito obrigado. Obrigado pela audiência. Continue clicando no site da Dukascop TV para saber das últimas atualizações e assistir a entrevistas exclusivas. Tenha um ótimo dia e até a próxima.